Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Formação Básica para Professores e Tutores em EAD. O tópico dessa aula é o podcast como ferramenta educativa. De fato, o objetivo dessa aula é compreender algumas técnicas para uma boa expressão vocal, visando naturalmente a gravação de áudios como ferramentas de suporte à nossa mediação pedagógica no processo de ensino e aprendizagem nos diversos cenários de ambientes virtuais que nós temos à nossa disposição. Antes de começarmos a nossa discussão propriamente dita, nós precisamos alinhar alguns conceitos chaves relacionados com a comunicação. O primeiro deles tem a ver com a própria comunicação. Afinal, o que é comunicar? Comunicar nada mais é do que uma troca de informação entre no mínimo duas pessoas, sendo constituída de linguagem verbal e não verbal. Faz sentido, ou seja, a comunicação ela somente se completa, somente se efetua quando aquela pessoa com quem eu estou me comunicando, chamado de receptor, entende a mensagem e demonstra que entende através de uma devolutiva, através de um feedback. Nesse sentido, nós completamos o círculo da comunicação, não obstante todos os ruídos que podem ocorrer nesse canal. Quando falamos de comunicação verbal, e é isso que nos interessa nesse momento, quando estamos falando de comunicação dentro dos espaços virtuais de aprendizagem, a comunicação verbal ela utiliza muito da voz. De fato, a intensidade, a altura, a ressonância, a entonação são demasiadamente importantes na comunicação verbal. O som da voz ele pode transmitir emoções, pode evocar imagens, sensações diferentes. Daí a importância do professor e da professora saber utilizar adequadamente o recurso da voz, porque isso vai transmitir confiança, liderança, credibilidade e assertividade naquele conteúdo que está sendo exposto. Bem, diante disso, nós temos alguns poucos aspectos que eu gostaria de chamar-lhes a atenção. É óbvio que existem muitos outros, mas eu sempre selecionei alguns que eu considero principais nessa abordagem da fala e de falar de uma maneira que nós possamos transmitir aquilo que nós queremos dizer. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, o primeiro elemento, digamos assim, é a dicção. A dicção é a forma como nós pronunciamos os sons das palavras, sílabas, letras. E você há de convir que a dicção, uma boa dicção, ela é muito responsável por uma comunicação clara, por uma comunicação objetiva. Quer algumas dicas para melhorar a sua dicção? Bem, uma dica importante é você gravar a sua própria voz. Talvez você pode até considerar estranho gravar a sua própria voz, e principalmente ao ouvir a sua voz. Eu mesmo acho estranho ouvir a minha voz. Mas isso é importante, porque você poderá identificar talvez algumas sílabas, algumas letras que não pronuncia direito e precisa ser corrigida pelo bem da comunicação. Portanto, grave e ouça a sua própria voz num tom de análise mais crítica. Uma outra dica importante é pronunciar as consoantes com clareza. Nós temos o costume de comer algumas consoantes, algumas vogais. Tente se policiar nisso, principalmente quando nós estivermos falando em público. Terceiro ponto, escolher o seu ritmo para falar. O ritmo é seu, você é que vai definir o seu ritmo, pois tem a ver com a sua maneira de ser, com a sua maneira de se expressar. E é difícil nós dizermos que nós vamos imitar um ou outro. Tente ser você mesmo na maneira de falar. Um outro ponto importante a considerar é a entonação. A entonação nada mais é do que a música da linguagem. Entonar bem é falar no tom certo, sentir aí a nota musical de cada palavra, de cada sílaba. Cada palavra ela tem de ser enunciada de acordo com o seu significado, de acordo com a sua expressão, com o seu sentimento. Isso é dar uma boa entonação ao texto que nós estamos, ou à maneira como nós estamos nos expressando. Intimamente relacionada com a entonação é a inflexão. A inflexão é a melodia da fala e pode variar de forma ascendente. Quando, por exemplo, eu quero enfatizar alguma coisa, ou talvez uma interrogação, um sentimento mais positivo, algo alegre. Observe como eu estou fazendo uma inflexão ascendente. Ou nós podemos ter uma inflexão um pouco mais descendente, talvez no final, numa conclusão de um assunto, quando eu quero trazer um assunto mais sério ou um fato mais triste. Perceberam como eu usei a inflexão agora de maneira ascendente, de maneira descendente?
Precisamos ficar atentos para isso. Finalmente, nós temos a ênfase. A ênfase é usada para nós darmos atenção, chamar de fato a atenção sobre determinada parte da frase. O tom de suas palavras e sílabas pode tornar a intenção mais clara, mas lembre, antes de você enfatizar determinada palavra, é bom dar um pouquinho de pausa antes, pouco mesmo, e a partir dali aumentar o seu volume vocal para que aquela palavra seja de fato enfatizada. Perceberam como eu utilizei a ênfase agora? De fato, nós precisamos dar ênfase às palavras mais importantes da nossa fala. Não podemos dar ênfase no texto todo, senão se torna demasiadamente cansativo. E ao utilizar a ênfase, não se esqueça de variar as inflexões da frase. Diante disso, nós podemos agora falar um pouquinho sobre podcast. Porque para utilizar o podcast, nós precisamos utilizar ou precisamos implementar os recursos de voz que nós acabamos de ver. O que é o podcast? Talvez esteja se perguntando. Bem, o podcast nada mais é do que um arquivo digital de áudio que nós transmitimos pela internet com o objetivo de transmitir alguma informação. O podcast ele assumiu uma ampla divulgação a partir do ano passado, mas há muito tem sido utilizado. É uma ferramenta um pouco antiga até, mas ela teve um boom no ano passado, principalmente nos meios jornalísticos. E, de fato, todos os meios jornalísticos hoje, eles divulgam muitos podcasts relacionados aos mais variados tópicos que você possa imaginar. E do ponto de vista educativo, podemos utilizar um podcast? Certamente que sim. O podcast ele pode ser uma ferramenta educativa que podemos utilizar no processo de ensino e aprendizagem nos diversos cenários e ambientes virtuais que porventura utilizamos. De fato, nós podemos utilizar, por exemplo, como uma ferramenta de trabalho para os alunos. Solicitar para que os alunos gravem uma síntese de um texto ou expressem aquilo que eles compreenderam sobre determinada temática. Eles podem gravar no formato de podcast, trocar entre si, as pessoas fazerem, os alunos, através de uma comunidade de aprendizagem, fazer comentários, enfim. E nós utilizarmos isso para verificar as aprendizagens. Nós também podemos utilizar o podcast para a gravação de aulas narradas, onde os estudantes poderão ter acesso a conteúdos importantes. Mas também poderemos utilizar como sendo um conteúdo extra, algo que nós gostaríamos de dar suplementar àquele conteúdo, ou através de uma aula presencial, ou através de uma videoaula, nós complementamos através da fala de um podcast. Perceberam quantas possibilidades tem? Talvez nós ficaríamos o tempo todo falando das possibilidades que nós temos da utilização do podcast na educação. Eu elenquei apenas algumas delas. Mas como fazer? Bem, nós temos algumas etapas. Primeiro ponto, você precisa definir o tema. O que é que você vai falar? Tem que ter clareza, né? Uma delimitação clara do assunto que você vai abordar no seu podcast. É importante também escrever um roteiro do que irá falar. Mas você fala, mas escrever um roteiro? Eu não preciso disso. Olha, nós precisamos sim, porque às vezes na hora da gravação dá aquele branco, nós começamos a gaguejar. Daí a importância de ter um roteiro com todas as falas, tudo aquilo que você pretende falar. Quais as inflexões que você vai dar na fala, onde você pretende dar pausa, para que o podcast seja de fato, que ele cumpra o seu processo de comunicação. E muito importante, ensaie várias vezes antes de começar a gravar. Nós devemos ensaiar o podcast até que a fala, de fato, esteja sendo feita com naturalidade, utilizando a entonação, a inflexão, a ênfase. Aí sim nós podemos partir para a gravação depois desse ensaio. Agora uma dica, grave num ambiente sem ruído, porque o ruído tende a dispersar as pessoas que estão ouvindo o podcast. E, naturalmente, se você tiver um software e você tiver alguma competência, você poderá também editar. Alguns aplicativos permitem que você acrescente uma música no começo, outra no fim. Enfim, existem muitas possibilidades que nós podemos ter na edição de um podcast. Alguns softwares nós temos aqui que eu gostaria de recomendar para vocês. Um dos mais utilizados é o Audacity. O Audacity é um software que permite que você baixa ele para o seu computador, trabalha com ele offline, e consegue fazer edição, inclusive, ele é bem intuitivo, naturalmente que ele tem uma curva de aprendizagem. Pesquise na internet os tutoriais, tem muitos tutoriais que nos ajudam a operar esses softwares. Tem o Spreaker, por exemplo, é um software relativamente novo,
onde você pode baixar no seu celular, um aplicativo no seu celular ou mesmo no seu notebook, e a partir daí você faz uma gravação. Ele tem algumas músicas que você pode colocar no começo, no fim, muito simples, bem fácil de utilizar. E após você gravar, você pode compartilhar isso na forma de arquivo ou na forma de um link. Mas se você também tiver possibilidade, você poderá utilizar o seu próprio smartphone. A maior parte dos smartphones modernos, eles possuem possibilidades de você gravar, fazer gravação de áudio. Aproveite, pesquise na internet os tutoriais, aproveite essa ferramenta que ela é muito rica e ela tem boas possibilidades de aplicação no universo educativo. Síntese. Como síntese dessa nossa discussão, nós podemos dizer que a comunicação verbal é demasiadamente importante. Ela se completa quando duas pessoas conseguem se entender, quando o emissor e receptor conseguem entender o que um está dizendo e consegue haver o fechamento do processo educativo. Nós verificamos a importância de pelo menos 3 aspectos do uso da voz: a dicção, a entonação e a ênfase. E avaliamos aqui o podcast como uma ferramenta educativa. E vimos também, por fim, alguns softwares livres para a gravação de podcast. Eu tenho algumas sugestões. Por exemplo, esse artigo aqui de Débora Gelofalo, chegou a hora de inserir o podcast na sua aula. Esse artigo está online, aqui está o link, ele está na revista Nova Escola. Eu recomendo que você leia. Ele tem dicas muito interessantes sobre como você inserir o podcast na sua aula. Bem como esse outro artigo, Descubra como usar o podcast na educação, do Centro de Referência em Educação Empreendedora do Sebrae, com dicas excelentes. Certamente, ao ler esse material e pensar um pouco nessas técnicas de uso da voz, nós teremos excelentes podcasts. Diante disso, eu tenho um desafio. Como atividade desse módulo 2, todos deverão gravar um podcast de 2 a 3 minutos dentro de um assunto. Poderá ser, talvez, uma apresentação de um conteúdo da sua disciplina, poderá ser a apresentação de um determinado texto, mas lembre-se, ao gravar esse podcast, você deverá usar adequadamente os recursos da voz. Topa o desafio? Grave o seu podcast, disponibilize ele no link disponibilize o link online no AVA para que nós possamos avaliar e vamos em frente. Esse é o desafio dessa unidade 2, desse módulo 2 do nosso curso. Eu desejo a todos, então, uma excelente semana e que nós possamos ter excelentes podcasts para escutá-los.